De Deus, bênção. Deixa eu falar, tão lindo. Estou vendo os meus filhos todos os dias lendo a Bíblia, seguindo a apostila que a gente está no projeto. Se você ainda não adquiriu ou não está participando do projeto de leitura bíblica diária, né, que vai completar 365 dias, eu quero incentivar você. Pergunta o Mateus como participar. Quarta-feira nós vamos ter uma reunião online com todos que estão participando, para tirar dúvidas, para falar do valor das Escrituras. A palavra de Deus é viva e poderosa. Sabe uma coisa tremenda? As discussões entre eles em casa, começa a discutir um com o outro, e ele fala assim: você não leu em tal versículo essa semana que fala isso, que você não pode agir assim, ou que você deveria falar desse jeito? Isso é maravilhoso. É assim que a palavra vai entrando em nós e construindo uma base sólida. Baixe sua cabeça, deixa eu orar com você e trazer aquilo que o Espírito Santo separou para nós nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e queremos pedir uma coisa nessa manhã: fala com o teu povo. Senhor, continue completando a boa obra que o Senhor começou em nós, e não nos deixe perder o foco nem a visão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Todos sabem que esse ano nós estamos em cima de uma palavra que Deus nos deu, a palavra para 2020, a palavra para uma década, na verdade. Começa dizendo o seguinte: que esse é o ano da construção, esse é o ano do avanço, e esse é o ano de voos mais altos. No entanto, o Senhor nos deu visões claras acerca dessa época. Deus está dizendo para você: arrume as coisas para que você comece a construir, para que você comece a edificar algo. É o momento de construir, e Deus vai abrir portas para você, Deus vai escancarar as janelas dos céus, os recursos virão quando você estiver focado naquilo que Deus colocou na sua mão. Amém? Então eu quero repetir de novo: esse ano o Senhor tem falado para nós que é o ano da construção, é o ano do avanço e o ano dos voos altos. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, na mensagem do último dia do ano, que já está no YouTube, você pode assistir e ouvir o que Deus falou para a gente de maneira profética. No entanto, hoje eu quero trazer uma mensagem que tem o título: onde está o seu fundamento? Onde está o seu fundamento? A razão pela qual o Senhor nos pediu para falar dessa mensagem hoje é que, se nós estamos em tempos de construção, nós precisamos observar como estão os nossos fundamentos, onde nós estamos firmados, quais são as nossas bases, quais são os valores que nós estamos firmados e quais são os princípios que nós estamos nos movendo. Então eu quero começar com você com um versículo central, e daí por cima a gente vai desenvolver. Está em Mateus capítulo 7. A gente vai ler do versículo 24 até o versículo 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Se você já encontrou, acompanha comigo. Diz assim: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Esse texto que eu acabei de ler é um dos textos mais centrais do sermão que Jesus começou a pregar no monte,
faz parte desse compêndio, que a gente chama do conjunto da mensagem que foi liberada no Sermão do Monte de Jesus. E quando Jesus fala sobre fundamento, a razão pela qual ele traz esse texto é porque ele usa um sentido figurativo. Ele usa a ideia de uma casa. Então ele usa uma casa que foi construída sobre a rocha e a outra casa que foi construída sobre a areia. A casa que foi construída sobre a rocha, essa não se abala, essa permanece inabalável, essa pode vir ventos, essa pode soprar tempestades, ela não se abala, porque ela está sobre um firme fundamento. Mas ele também traz a ideia de uma casa que foi construída sobre a areia do mar. Imagina uma casa sobre a areia, a primeira tempestade, aquela casa começa a ruir, começa a rachar, porque ela não tem sustentação, não tem um bom alicerce. Então a ideia que ele traz é que essa casa não vai subsistir, ela vai cair, e quando ela cai, ela destrói tudo que tem dentro dela. A imagem que eu tenho sobre isso, meu avô é pedreiro, e era um bom pedreiro, hoje ele tem 90 e poucos anos, então não trabalha mais com isso. Mas quando eu era bem pequeno, eu lembro que meu avô estava construindo uma casa, e minha avó falava: fica lá com teu avô, menino, fica olhando como é que ele faz. E aí meu avô construiu uma casa de primeiro andar para alugar. Eu não sei o que aconteceu. Depois de alguns anos, a mulher que estava morando lá, inquilina, ela chega correndo na casa da minha avó e fala: o seu Francisco está aí, que é o nome do meu avô? Minha avó falou: não está. Pois chame ele, porque a casa está começando a rachar as paredes. E minha avó falou: eu vou mandar chamar ele. E aí eu fui procurar meu avô, não encontrei meu avô. E eu vou para falar para a mulher que meu avô não estava lá, e eu vejo aquela mulher correndo com um filho, segurando o filho na mão, e quando ela coloca o pé fora, toda a casa cai. Imagina uma casa de primeiro andar. Meu avô é um bom pedreiro, tá? Eu comecei falando isso, eu só não sei o que aconteceu. Eu só sei que toda a casa caiu, e a única imagem que eu lembro é aquela mulher sentada com o filho no colo. Eu não sei se o marido tinha deixado ela, eu sei que ela estava com o filho no colo, dizendo assim: o que vai ser da minha vida agora, seu Francisco? Eu perdi tudo, eu perdi tudo, eu perdi tudo. Com isso, eu entendo e imagino que tudo aquilo que a gente constrói, nós construímos sob a ideia de que a gente quer que dure muitos anos. Ninguém vai investir tempo, dinheiro, recursos, energias, expectativa sobre algo que daqui 1 ano, 2, 3 anos vai ruir, e você vai olhar para trás e vai dizer: cara, perdi tudo, perdi meu tempo, perdi meu dinheiro, perdi minha família, perdi amigos, perdi tudo que eu construí. E essa, quem sabe, é a razão pela qual Jesus estava alertando os discípulos sobre a importância de estar sobre um firme fundamento, sobre um solo inabalável, para que você não perca aquilo que você tem construído. Agora, ele cita 2 coisas nesse texto que eu li. A primeira coisa que ele cita é que aqueles que ouvem as minhas palavras, isso é, aqueles que ouvem. Então ele tem falado algo nesse contexto que é importante que a gente ouça. E ele diz: aqueles que ouvem e aqueles que praticam. Então ouvir não é suficiente. Jesus está dizendo: estar na rocha é um trabalho em conjunto entre ouvir a orientação e praticar o que se ouviu. Ouvir a orientação e praticar o que se ouviu. Quero trazer o testemunho da Rose e do Noé, quando ela falou: eu ouvi o áudio do pastor. O pastor é enfático, mas o pastor fala amando, e eu falo como a filhos, tá? Inclusive vou usar uma frase que eu coloquei ali: se você não sabe exatamente o que você quer, você não vai chegar a lugar algum. Nós não podemos dizer que queremos algo sem ter um planejamento por trás. Foi uma das frases que eu falei. O que Jesus está dizendo para eles? Não construa de qualquer jeito. Não invista os seus anos, os seus recursos em algo que lá na frente vai cair e vai se perder. Então ele está dizendo: ouça as instruções e pratique. E se você ouvir e praticar, você vai ser assemelhado àquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Perguntando para você: onde está o seu fundamento?
onde está o seu fundamento? Para que a gente possa entender isso melhor, nós vamos destrinchar Mateus capítulo 7, para entender o contexto que Jesus estava falando, e então entender de fato qual é a orientação, para que a gente possa praticar o que Ele nos falou. Se você puder acompanhar comigo, você vai deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 7, e hoje nós vamos falar sobre os elementos que Jesus estava ensinando os discípulos e a todos os seus seguidores, para que eles tivessem um firme fundamento. Do versículo 1 ao versículo 5, Jesus aborda o primeiro tema desse capítulo, é o tema julgamento. Esse não é o julgamento de veredito final. Esse julgamento que Jesus está falando, não julgueis para que não sejais julgados. Irmãos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então Jesus está dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com a qual você julga, voltará para você. Deixa eu tentar simplificar isso para você. Quando nós julgamos alguém, nós estamos colocando sobre aquela pessoa uma ideia que não é real sobre ela, e nós estamos passando essa ideia sobre ela que não é uma realidade acerca daquilo que Deus diz sobre ela. O que está acontecendo? Nós estamos dizendo: eu faria melhor que você. Está vendo aquele cara ali, ó? Ele faz, mas ele não é tão bom. Eu falaria melhor do que você. Eu tocaria melhor do que você. Eu prego, com certeza eu pregaria melhor do que você. Porque ele não sabe pregar, ele não estuda, ele não sabe tocar, ele não estuda, ele não sabe se expressar. E a gente começa a julgar. Quando você julga, você está dizendo para Deus: eu faria melhor. Chega um momento que Deus diz: então beleza, deixa eu colocar essa pessoa aqui rapidinho no canto, vem você fazer no lugar dela. Quando você julga, você está pedindo para passar pela mesma coisa que a outra pessoa está passando, para ver se você consegue realmente fazer o que você disse que faria. Por isso que Jesus está dizendo: cuidado para não julgar, porque o julgamento justo e verdadeiro só Deus pode fazer. Quando a gente tenta decifrar o que não é objetivo, quando a gente fica tentando trabalhar com o que é subjetivo na vida da pessoa, a gente impõe peso sobre o outro, e a gente fica tentando desmoralizar o que o outro realmente é. Jesus está dizendo: cuidado para não julgar. Não precisa abrir, mas no Evangelho de Lucas, o Senhor nos mostra, capítulo 6, 37, Ele diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Quando você não julga, você libera a pessoa. A outra palavra no original para isso aqui é perdoe, e também você será perdoado. Muitos de nós carregamos esse peso, e esse peso tão grande de que a gente não tem, o outro tem, a gente não é e o outro é, mas o outro só é porque teve uma ajudinha, o outro só é assim porque ele tem um grupinho mais específico com ele que ajuda, que projeta. Deus não se limita ao homem. Deus vai abençoar a todos os que se chegam a Ele. Então nós não precisamos julgar. Libera, perdoa. Enquanto você não perdoa, enquanto você não solta, você julga. E quanto mais você julga, mais você é apontado com o próprio julgamento que você está fazendo pelo outro. Pode ser que não aqui, mas no teu trabalho, na tua casa, em algum lugar, esse julgamento vai voltar para você. Um outro texto, em Romanos capítulo 2, versículo 21, também fala sobre o julgamento, dizendo assim: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Ele está falando aqui, dentro do contexto de julgamento, sobre dois pesos e duas medidas. Porque parece que nesse contexto do julgamento, quando a gente tem essa lente do julgamento, a gente sempre cobra, critica, aponta, mas parece que a gente nunca tem um espelho na nossa frente. Sabe qual era a primeira coisa que tinha na entrada do templo, quando as pessoas iam adorar a Deus? Uma bacia de fundo espelhado com água, para você lavar as mãos.
E quando você lavava as mãos, você estava confessando também as suas transgressões, olhando a sua face, para você lembrar de quem você é. Em outras palavras, não podemos condenar o outro, porque em alguma área, você pode não ser na mesma, mas em alguma área você também está sendo condenável. O que Jesus está dizendo aqui, é que a resposta ao julgamento, é a misericórdia, é o perdão, é a compaixão, é a benevolência. E ele está dizendo: toda casa que se levanta sobre um valor, ou um fator, ou um fundamento de julgamento, é uma casa que vai cair cedo ou tarde. Porque o julgamento, ele traz mentira, ele traz fofoca, ele traz picuinha, ele traz intriga. E o Senhor está dizendo: esse tipo de casa não subsiste. E Ele está nos alertando aqui: não julgueis. Romanos 14, 13 diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. E eu coloquei entre parênteses a palavra estigma. Ele está dizendo: entre vocês não haja julgamento, haja amor. Deixa o julgamento, deixa a crítica de lado, traga o amor. E não seja você pedra de tropeço. Como que eu posso ser uma pedra de tropeço para o outro? Quando eu julgo e estabeleço um estigma. O que é estigma? Estigma é uma ideia falsa, uma ideia errada sobre o outro, que eu coloco, imponho e faço as outras pessoas acreditarem que aquela pessoa é aquilo. Isso chama-se pedra de tropeço. Sabe por quê? Porque um ladrão um dia pode se converter. E quando ele se converter, se você colocou um estigma sobre ele, e de repente ele estiver aqui na igreja, era ladrão, e ele está aqui na igreja, Deus o abençoou, foi transformado, deu frutos dignos de arrependimento e está pregando o evangelho. Imagina se você disseminou mentira contra ele. O que é que vai acontecer? As pessoas vão dizer: eu vou ouvir esse cara? Rapaz, essa pessoa me contou isso e isso e isso. Olha, ela me falou como era o passado dessa pessoa. Dissestes bem, como era o passado dela antes de Jesus. Então todos nós temos uma história antes de Cristo, e todos nós temos uma história depois de Cristo. Nós não podemos estigmatizar as pessoas. Nós precisamos preservar e acreditar no melhor delas. Nós precisamos fazer o quê? Senhor, nós vamos crer que algo vai acontecer e algo vai ser transformado. Se esse não é o seu coração, de ficar olhando, você olha a pessoa e fala assim: ai cara, como eu queria que essa pessoa se convertesse de verdade, o que eu posso fazer? Eu vou orar. Se esse não é o seu coração, você está construindo sobre o fundamento do julgamento, e esse tipo de casa, ela vai estar sobre areia. Em algum momento você vai cair, em algum momento você vai perder tudo que você construiu até agora. Então, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus aborda o tema julgamento. Não julgue, perdoe, ame, seja compassivo. Do versículo 6, Jesus está falando sobre o valor daquilo que você carrega, aquilo que você já construiu até hoje, a sua integridade, a sua idoneidade, a sua mensagem, o seu testemunho, o seu ministério que o Senhor entregou nas suas mãos. Ele está falando sobre o valor do que você carrega. Interessante, quando ele fala sobre esse valor, ele usa dois termos pesados: cães e porcos. E ele fala: não dê coisas santas aos cães, nem dê as suas pérolas aos porcos. Rapaz, a gente não dá nem vontade de pregar sobre isso, né? A gente já quer pular porque, meu Deus, eu vou falar, os irmãos vão se sentir que estou chamando ele de cachorro ou de porco nojento. Não é isso. Na cabeça do judeu, a ideia não era compará-los ao animal, a ideia era compará-los a uma posição. Cão e porco fala sobre selvageria, fala sobre pessoas que não têm cultura, entendimento ou educação, pessoas rudes, pessoas que rejeitam porque elas não conseguem compreender. Então Jesus estava dizendo assim: chega um momento que eu trago a minha mensagem, e eu preciso saber para quem eu vou entregar essa mensagem, porque nem todo mundo está pronto para ouvir ou receber aquela mensagem. E Jesus sabia quem estava com ele ali, mas uma das coisas era
que haviam pessoas que tinham características de cães e características de porcos. Os cães, a Bíblia quando fala sobre cão, fala que quando a gente vive com Deus e a gente abandona Deus e volta para a velha vida, que a gente é como o cão voltando ao nosso próprio vômito. Fala sobre inconsequência, sobre pessoas que caminharam, andaram, disseram que criam em Jesus, que Jesus era o melhor caminho, e depois de um tempo, porque estava com a casa sobre a areia, teve uma decepção, e que não foi Deus, que Deus falou e não fez. Deus quando fala, faz. Esse negócio de dizer Deus falou e não fez, não foi Deus, foi qualquer um. Deus com D minúsculo, mas Deus quando fala algo, Ele cumpre, porque Ele é fiel e verdadeiro. No entanto, a Anne contou o testemunho nosso que a gente não conseguiu vir para os Estados Unidos. Sabe o que significa isso? Deus também nos frustra. A frustração faz parte da composição da sanidade psíquica do ser humano. Se você só recebe sim, você é um estragado. Você é alguém que não tem limites. A frustração, ela trabalha e ela opera em nós. A vida não tem que ser como você quer. Nem tudo vai acontecer do jeito que você espera. A palavra fala que Deus é Pai e Ele sabe o melhor para nós. Então nós podemos pedir a Ele, mas brigar com Ele, exigir, eu exijo, você vai trazer e você vai colocar. Ele não é as suas negas. Ele não é obrigado a fazer nada, absolutamente nada. O que Ele fez já foi suficiente. Ele te deu a salvação, Ele te deu Jesus, Ele te fez filho e Ele deu para você a vida eterna com Ele. Isso é suficiente. Só que como geração mimada que somos, agimos muitas vezes como cães. Pedimos coisas preciosas, clamamos por coisas muito caras do reino, e quando pegamos fazemos como os porcos, lançamos na lama e não percebemos o valor daquela pérola. E aí quando a gente não acha, olha para o cara que nos deu, porque assim é o porco, tá? Ele vai atrás para morder, porque ele quer mais comida. Ele quer mais, e ele vai atrás de você para estraçalhar você. É o que o versículo está falando. Mas como que isso se aplica em construir a minha casa sobre um fundamento? Jesus está dizendo: você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa ficar tentando provar nada a ninguém. Se você tem um valor e você carrega algo valoroso, se você sente que não é o momento de falar, porque vai gerar intriga, discussão, vanglória no meio, aquela picuinha, aquela porfia, você para. Você não precisa dar tudo que Deus tem colocado no seu coração para gerar intriga e disputa, para ver quem é melhor, para ver com quem Deus mais está falando. Infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas não entendem, não conseguem compreender o valor do que Deus colocou na mão delas. Então elas querem provar pelo fim da força para o outro. Jesus está dizendo: cuidado com as discussões vãs. Cuidado com esse ambiente onde você fica tentando provar o seu valor. Você não é irracional. O seu valor está em Deus. Então às vezes você posta tudo no YouTube, no Facebook ou no Instagram, sei lá onde mais. Não é porque você simplesmente quer compartilhar com os seus amigos, mas é porque você quer mostrar que ali é o teu valor. O teu valor não está no Instagram, no Facebook, não está no Twitter, ou seja lá o raio que seja onde tiver, na internet. Eu ainda acredito, eu particularmente acredito, que nós vamos viver um colapso tecnológico na área de internet, onde por algumas horas, ou por um dia, ou por algum tempo, nós vamos ficar mundialmente sem rede. Pensa em neguinho pulando de ponte, se matando porque não conseguiu postar que estava na praia. O seu valor precisa ser bem trabalhado. Agora, deixa eu tentar aplicar pelo outro lado esse versículo em específico, porque se Deus colocou aqui, é importante. A outra aplicação é que às vezes a gente fala assim: cara, eu não vou estar discutindo com pessoas sobre o que Deus me deu, sobre quem eu sou. Eu não vou tentar provar, fazer descer goela abaixo.
Mas cuidado para você não estar tendo a atitude de porco e de cão com as pessoas. Quando as pessoas estão compartilhando tesouros do céu. Porque Jesus está falando daqueles que ouvem as minhas palavras. Ele está dizendo, eu estou confiando em vocês, eu não estou chamando vocês de porcos, e vocês não são cães. Porque se essa mensagem chegou a nós, é porque Ele sabe, nós não somos porcos, nós não somos cães. Os porcos não ouvem, os cães não ouvem, estragam o que receberam, lida como se não tivesse valor. Jesus está dizendo para nós hoje, preste atenção, não seja como tal. Valorize o que é valorizável. O que é santo, o que é profano, o que é eterno, o que é temporal, saiba discernir. Então vamos colocar, se você construir a sua casa, no fundamento, onde o seu valor está em Deus, e isso é suficiente, a sua casa não vai cair. A outra abordagem que Jesus nos traz, é do versículo 7 ao versículo 11, isso ele está falando sobre petições. Olha que interessante, Marcos capítulo 11, 24, diz assim: por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ás. Não foi Pedro nem Paulo falando, foi o próprio Jesus falando acerca da importância da oração e de pedir. Não pedir a um terceiro, mas pedir a Jesus. Não pedir um pedaço de pau, mas pedir a Jesus. Não pedir ao sol e à lua, mas pedir a Jesus. Versículo 7 desse capítulo começa dizendo assim: pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. Ele está falando sobre a constância e a insistência de orarmos e saber que nós podemos pedir. Tiago capítulo 1 versículo 5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, também peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. O Tiago aqui, no seu livro, ele está dizendo o seguinte: olha, preste atenção, não vá pedir só coisas materiais, peça sabedoria. É o que aconteceu com Salomão. O Senhor diz: porque você pediu sabedoria e inteligência, eu não só vou te dar isso, mas eu vou te dar também riquezas. Você consegue entender que o caminho não é a gente investir horas e horas da nossa vida lamuriando diante de Deus, pedindo bens materiais? Você já tem tudo o que você precisa, então seja grato, porque a sua gratidão vai trazer mais recursos para você. Você já tem o suficiente, então também seja generoso, porque a sua generosidade vai semear para que volte mais para você. Então nós não precisamos ficar pedindo por bens materiais: Senhor, me dá, me dá, me dá. A gente pede, mas até para pedir a gente precisa ter sabedoria. Mas ele está falando sobre a importância. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 vai dizer assim: e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Diga comigo: Deus ouve a minha oração. Querido, quando você coloca o joelho no chão e você pede, Deus te ouve. Quando você fala sinceramente com Ele, não misturando Ele com o celular, quando você para falar com Ele, a sua oração é ouvida. Não existe uma palavra que saia da sua boca direcionada a Deus que Deus não ouça. Ele ouve você, Ele ouve você, Ele ouve você e Ele ouve você. As suas orações, os seus pedidos, o seu clamor e o seu choro está anotado nos livros dos céus. No versículo 15 ele diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Se Ele está ouvindo você, em algum momento você vai receber aquilo que você pediu dEle, porque Deus se agrada, isso aí Hebreus capítulo 11, 6, Deus se agrada de recompensar aos seus filhos. E nós temos que entender que na nossa identidade nós não somos escravos, nos colocamos como tal para servir ao Senhor, mas a nossa identidade é de filho. O que é que o Senhor está dizendo para nós? Como filho você tem liberdade para chegar e falar. Então não fica por aí reclamando, xingando a vida, dizendo que nada dá certo, que nada está tudo errado. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore.
E quando orar, ore com sabedoria, seja específico. Se vai pedir um sabonete, peça a marca do sabonete. Se vai pedir um creme dental, peça a marca do creme dental. Diga assim: isso é o que eu quero. Se vai receber aquilo, problema seu, é Ele que vai fazer. Igual aos nossos filhos. Pai, eu quero isso, eu quero isso. Por exemplo, eu quero um tênis. Eu não vou dar R$1.000 num tênis, pelo amor de Deus. Quem quiser dar, dê, não tem problema, não tenho para isso. Mas pai, eu quero aquele tênis. Eles não são assim, tá? Mas eles pedem algumas coisas que eu digo: eu posso te dar, mas isso aqui, ó, tem um genérico, vou te dar um genérico. Não há nenhum problema. Quando você crescer, você trabalha, ganha seu dinheiro e compra o tênis de R$1.000. Mas hoje o que o papai pode te dar é isso. Pode te dar qualquer coisa, mas Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o que vai ser bom para nós. Então a questão, quando você pede, sendo específico, é para que você receba o que você pediu. Mas se você não receber, você vai receber algo que vai te suprir. Seja grato. Então o valor da oração, o valor de reunir a família e orar por algo, faz parte de alguém que está firmado sobre a rocha, sobre o firme fundamento. Pais de família, é importante que você constantemente esteja orando com a sua família na sua casa. Você só quer ser crente aqui dentro, mal ora aqui dentro, que dirá em casa. Só ora quando o Flamengo está jogando, só ora quando o Vasco está jogando, só ora quando o Corinthians está jogando. Senhor que ganhe, Senhor que ganhe. E tem uns que acham, né, que Deus está ouvindo a oração. Deus não ouve oração de jogo não, pelo amor de Deus. Ele nem gosta de futebol. Preste atenção, mas Ele, já que você gosta, Ele dá para você. Toma aí esse troço. Irmãos, a oração é importante. Quando a gente ora em casa, em família, em cima de um projeto que a gente colocou no papel, Deus ouve e Deus responde a oração da família. Orar em família é se proteger, é levantar as cercas para que a gente não seja atingido. Orar em família é ter um alvo específico e todo mundo trabalhar juntos. E eu vou dizer para você, as pessoas que mais oram, elas não têm tempo de reclamar, não têm tempo de fofocar e não têm tempo de mimimi. Pessoas que vivem com muito mimimi é porque elas não estão orando de fato. Preste atenção, estar falando com Deus não quer dizer orar. Porque tem muita gente que fala com Deus assim: Senhor, você não tem noção do que está acontecendo na minha vida. Olha a minha vida como está uma desgraça. O Senhor me esqueceu. Aquela pessoa está falando mal de mim. Enfim, você está se lamuriando. Você vai ter que ir para a igreja católica, abrir ali o confessionário e ficar ali falando. Se você quer falar com Deus, converse com Ele de você. Não vá falar sobre o outro. Deixa o outro falar sobre ele. E também não vá para o Facebook colocar: Senhor, nessa manhã eu quero te dizer o quanto eu te amo, porque ele também não tem Facebook. Tá bom? Não fale com ele pelas redes sociais. Vá para o seu quarto com a sua família, coloque a sua Bíblia, ore, dobre os seus joelhos. Deus está ouvindo você e Ele vai responder você. Amém? Então aquele que ora e que sabe chegar até Deus, esse está construindo a casa sobre um firme fundamento. Versículo 12, ele traz um outro tema que ele aborda também, dentro desse capítulo, é a lei da semeadura. Rapaz, eu acho tremendo esse texto em específico aqui. Vamos, alguém abre aí por favor, Mateus capítulo 7, eu quero ler especificamente, para trazer para nós, palavra por palavra que ele está falando. 7:12, diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Ele está falando sobre a lei da semeadura, e a lei da semeadura é uma realidade. Quando você semeia em Deus, você colhe em Deus. Quem semeia no reino, colhe no reino. Agora preste atenção a esse princípio dessa lei da semeadura. O que é que ela faz? Quando você semeia o que é ruim, a ideia também, ou a tendência, é que você colhe o que é ruim. Não adianta chegar na igreja e dizer: ai gente, ninguém me abraça, ninguém olha para mim, ninguém vem até a mim. Porque dentro do que a palavra está dizendo é: não espere dos outros absolutamente nada.
Não coloque expectativa sobre o outro, porque você vai se frustrar. Mas construa uma via onde todas as vezes que você investe, você recebe o retorno. Que tipo de via é essa? Se eu entrar aqui dentro e olhar com um baita sorriso para o Franklin e dizer: Franklin, cara, me dá um abraço aqui, você é muito especial para mim. No domingo seguinte, se eu não der um abraço nele, ô Paulo, vem cá, cara, estava com saudade de você. Porque generosidade gera generosidade, bondade gera bondade, abraço gera abraço, sorriso gera sorriso. Quem sabe é importante questionar a nós mesmos: por que a gente está recebendo tanta cara dura para nós, tanta resistência? Será que eu estou esperando demais que o outro faça, mas eu não estou semeando? Meu irmão, se você espera algo, a Bíblia está dizendo: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Se você não gosta de ser maltratado, quando for ao restaurante, não trate o garçom como se fosse o seu empregado. Se você não gosta de ser maltratado, não passe pelas pessoas, olhe na cara dela e parece que você nem viu e vai embora para o outro lado, porque você está semeando algo. Então, se você quer generosidade, seja generoso. Se você quer amor, ame mais. Se você quer que as pessoas te abracem, então abrace mais. Olha que versículo tremendo esse, Gálatas capítulo 6, do versículo 7 e 8, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Em outras palavras, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na carne vai colher corrupção, mas o que semeia no Espírito vai colher vida eterna. O que Jesus está nos ensinando hoje de manhã é que você tem duas maneiras de semear dentro desse princípio da lei da semeadura. Primeira é pela carne. As obras da carne são, você já sabe quais são, que fala em Gálatas, né? Só aquelas terríveis. Estou nem falando dos pecados sexuais. Eu estou falando da maldade, da avareza, da porfia, da fofoca, da língua maldita. Ele está dizendo: aquele que semeia na carne vai colher da carne, mas aquele que semeia do Espírito, qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, benignidade. Meus irmãos, qual a dificuldade de, como crentes, fluirmos nisso? Por que a gente continua batendo a cabeça com coisas tão pequenas, esperando do outro, sem ter semeado antes? O princípio está aqui. Você vai começar 2020, não espere do homem aquilo que só Deus pode fazer por você. Você vai começar 2020, não espere do homem aquilo que só Deus pode fazer por você. A construção da sua casa é sua, a construção da minha casa é minha. Eu preciso dizer: Senhor, me ajuda na minha, e você fala: Senhor, me ajuda na minha. Então, em 2020, semeie por você, não porque você vai receber em troca, mas semeie porque o seu coração é bom, o seu coração é nobre, o seu coração é generoso. Tem mais outra abordagem que Jesus traz aqui, no versículo 13 e 14, ele fala sobre um outro tema, sobre a caminhada cristã. Abra comigo Mateus capítulo 7, 13 e 14, fala sobre a caminhada cristã. É o tema que ele está dizendo aqui para os discípulos e para todos os seguidores. Está dizendo assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Agora olha só a referência cruzada que a gente tem em Atos capítulo 14, 22, que diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu não sei que evangelho a gente estuda, eu sei qual é o evangelho que eu creio e que a gente passa para vocês. Eu creio que Deus quer nos prosperar, isso é, Deus quer abençoar você, Deus quer que você tenha uma vida estabilizada, Deus quer que você tenha o suficiente para a sua casa e para doar para outras pessoas. Deus quer que a sua casa, o seu casamento esteja em ordem, seja um casamento inabalável. Deus quer saúde na sua família. Essas coisas são naturais de Deus, porque Deus é bom.
O que nós estamos vendo aqui é que tribulações são coisas que nos acontecem de fora para dentro. Algumas tribulações vêm para provar a nossa fé, outras tribulações vêm para derrubar a nossa casa. Daí a importância, onde está o seu fundamento? E ele está dizendo aqui que a porta que leva à perdição é uma porta larga. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre batom, sobre mulher usar calça, ou se a mulher corta a ponta do cabelo, o anjo vai vir, vai colocar numa caixinha, levar para o céu, e no último dia, no julgamento, quando ela passar por tudo, o anjo vai dizer: pois eu tenho uma coisa contra você, guardei o seu cabelinho. Não tem a ver com usos e costumes. A porta larga é quando nós fugimos daquilo que nos aperta, para tirar e para extrair de nós o que não presta. Vou repetir para você entender. A porta larga é quando a gente vive do nosso jeito. A porta larga é quando nós não estamos dispostos a ouvir, ser corrigidos. É quando a gente não está disposto diante de Deus a ser disciplinado. Hebreus capítulo 12, ele diz assim: o pai repreende ao filho quem ama, e ele disciplina todos os que toma como filho. E essa palavra disciplina, ele também fala, ele açoita aquele que ele toma como filho. Em outras palavras, queridos, se você é filho, você vai ser disciplinado. Ah, mas a disciplina é ruim, a disciplina dói. Pode doer na hora, mas a disciplina não é ruim. A disciplina é o livramento da morte, a disciplina é o livramento de uma cadeia, a disciplina é o livramento de uma grande vergonha. Então às vezes é muito melhor ser disciplinado em casa do que ser exposto e condenado na rua. E o Senhor está dizendo, essa porta larga, as pessoas preferem ir por ela porque é mais fácil. Não sei se você já leu, mas Jeremias diz: maldito e enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse negócio assim, eu vi meu coração, eu fui pelo meu coração, eu senti paz. Nem sempre o seu coração, a sua paz ou o seu sentimento serão os melhores. Por isso, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra é viva, ela é poderosa, ela é verdadeira, mais cortante do que uma espada de dois gumes, apta a discernir espírito e alma, e a dividir juntas e medulas. O que ele está dizendo sobre isso? Coloque o seu coração para ser filtrado pela palavra. Não é o que você sente, não é o que você quer, é o que a palavra te orienta. Porque o que você sente, o que você quer, não tem garantia de sucesso, mas o que a palavra te orienta tem garantia de bênção. Então ele está dizendo que na caminhada cristã nós vamos experimentar tribulações, e é por muitas tribulações que nós vamos herdar o reino. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem já bebeu muito lá atrás? Digo lá atrás para garantir que é lá atrás, né, mano? Quem já bebeu muito lá atrás? Sinceramente, agora baixa a mão, não precisa levantar, só pensa contigo. Você que bebeu muito, que fumou muito, pode ser que em algum momento o teu coração, no momento de, cara, ficou um pouquinho mais fraco hoje, dá aquela vontade de voltar e, cara, você queria ter aquela ressaca de novo. Hoje eu fiquei tão frustrado que eu queria encher a minha cara com aquele conhaque e tal. Ó, quem bebe já sabe, pastor, não se bebe conhaque assim, né? Enfim, você vê que o vosso pastor não é entendido das coisas aí. O cara que fuma, às vezes, cara, estava tão desesperado que me deu a vontade de pegar um cigarro. A vontade vai vir, e a gente precisa ponderar as nossas vontades e dizer assim: vontade não está condizendo com o que a palavra diz, então baixa a tua bola, te aquieta aí, porque o meu negócio aqui é outro, eu quero agradar a Deus. O caminho largo vai fazer com que você diga: quer saber de uma coisa? Deus me ama, a graça está aí, o Senhor me perdoa em tudo, eu vou lá e encho a minha cara. Querido, não funciona assim. Sabe por quê? E vou ser bem claro com você: porque tudo na vida tem uma consequência. Nas suas decisões você pode ganhar algo, mas com as suas decisões você pode perder algo. Perder e ganhar sempre vai ser fatores determinantes em qualquer decisão. A questão é o que você está perdendo e o que você está adquirindo. Peso para você mesmo, condenação, falta de paz, demônios.
O Senhor está dizendo aqui: não vá pelo caminho largo, vá pelo caminho estreito. E em Atos dos Apóstolos, os discípulos estão dizendo: importa que por muitas tribulações nós herdemos o reino de Deus. Vou dizer para você, é claro que a gente não fica buscando que a nossa casa, deixa eu colocar melhor assim, tribulações tem que haver, tribulações vão haver, porque nós temos um inimigo, nós temos leis por aí espirituais que está acontecendo ao nosso redor, mas dentro da minha casa praga nenhuma chegará, mal nenhum entrará na minha tenda. Por quê? Porque eu estou de joelhos, orando, colocando a minha vida no altar, buscando colocar a minha vida na palavra, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo aos anjos que me cerquem. Sabe o que acontece? A tribulação vai vir, como Jesus está falando aqui, as ondas vão bater contra essa casa, vai vir os ventos fortes, as tempestades, mas ela ficará inabalável, porque ela está sobre a rocha. Então não é quanta tribulação vem, é onde você está firmado. Deixa Deus fundamentar você sobre a rocha. Caminhada cristã, ainda nesse tema, já estou caminhando para a conclusão aqui. Cuidado para você não abrir mão do caminho estreito, só porque está difícil para você, porque o fácil pode estar te levando para qualquer outro lugar, menos para o reino de Deus. E sabe por que é difícil? É difícil porque muitas vezes o nosso coração está muito amarrado nesse mundo. Sabe por que o caminho é estreito? Porque nós não estamos acostumados a abrir mão, a baixar a cabeça e pedir perdão. Nós não queremos mais amar o próximo. Então é muito difícil amar, é muito difícil conviver. Eu não consigo estar perto de ninguém, eu não quero relacionamento. Cuidado, porque você pode estar tentando abrir o seu coração e ser conduzido para um lugar que Deus está dizendo: esse caminho não te leva para o reino. E cuidado para não ser religioso, está justificando: não, porque eu sou do reino. O reino é o que a palavra declara, não o que eu penso. O reino é o que a palavra diz, não o que eu acho. No versículo 15 e 16, ele fala sobre um outro tema importante para a gente observar: os falsos profetas. Ele diz que haverão dias que esses homens virão, e eles virão como vestidos de ovelha, mas eles são lobos. Eles vão vir para estraçalhar, para roubar, eles vão vir para enganar. Então Jesus já estava prevenindo, dizendo: tudo que vocês estão ouvindo aqui, alguém vai passar depois, vai dizer: não é bem assim não. Isso é, vamos relativizar. Não relativize a palavra. Vossa pastora Anne leu aqui no início, em Apocalipse: aquele que tirar uma dessas palavras, isso é, vai se ver com ele. Então nem tire nem acrescente, não relativize o Evangelho, não relativize a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz é impuro, é impuro. Então vamos tentar entender aquilo pela perspectiva do que a palavra fala. Mas olha que interessante, sobre os falsos profetas. 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 a 2, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, que entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Falsos profetas. O que é o falso profeta? É o cara que vem com 2 chifres e escrito aqui atrás 666, crescendo em graça. Esse é o anticristo. O cara disse que era Jesus, aí não ia morrer nunca, aí morre, vamos orar para ressuscitar, não ressuscita, aí diz que ele se encarnou na esposa, agora a esposa, meu Deus do céu, é cada coisa. E tem essa igreja aqui em Londrina, não sei se tem ainda, a 666, crescendo em graça, a igreja 666, e eles, cara, como se fosse a maior coisa maravilhosa do mundo, pregando Jesus, só que o cara é Jesus. E o negócio é que gente vai atrás disso. O Henrique Cristo, eu achava que o Henrique Cristo era um teatro, mas ao longo dos anos o Henrique Cristo, eu percebi que ele não era um teatro. O cara é muito louco, mas o cara é esperto, porque tem seguidores. Olha, meu irmão,
Imagina seguir o Henrique Cristo, o meu pai que está no céu. Aquele cara é louco, mas ele tem seguidores que vai atrás dele. Sabe o que significa isso? Que o povo tem o líder que merece. E se você não estiver firmado na palavra, você vai ficar comendo da mão de homens que são falsos. Se você não estiver firmado na palavra, eu vou estar pregando aqui e você está entrando aqui no ouvido e saindo no outro. Você nunca foi convidado aqui para ouvir uma palavra e não observar. Observe o que a gente está pregando. Se estivermos pregando heresia, você tem toda a liberdade para chegar conosco, pastor, me explica isso aqui, porque a palavra diz isso. E se a gente estiver errado, eu tenho que vir aqui na frente e dizer, irmão, estava pregando um negócio, não é que eu me equivoquei aqui, está tudo errado. Então preste atenção, cuidado para você não ser massa de manobra. Às vezes, você está bem aqui na igreja, está ouvindo a verdade, mas cuidado com o que você ouve aí fora. Cuidado com o que você reproduz na internet, porque Facebook solta umas coisas, tudo cortado, assim, o cara picota, bota o que quer, é isso aí, fala Deus. Luiz Hermínio, o pessoal gosta de fazer isso com o Luiz Hermínio, né? Ele fala umas coisas ali, cara, e parece que ele está falando contra pastores e contra a igreja. O pessoal, é isso aí, isso é igreja de verdade, mas não ouve a palavra toda. Deus nunca vai fazer algo na vida de alguém que vá destruir a igreja, que vá contra o próximo, que vá humilhar pessoas. Tudo que Deus faz é para levantar pessoas, é para restaurar pessoas, é para edificar pessoas. Falsos profetas vêm se autopromovendo. Falsos profetas, eles querem trazer desvio no meio do corpo. O perigo de tudo é o seguinte, é que às vezes os falsos profetas nem sabem o que são. O coração deles está tão desviado que eles estão aí sendo falso profeta, enviado do Beelzebul, fazendo e acontecendo. Pastor do céu, será que isso acontece? Acontece, irmão. Acontece quando você, ao invés de dar um bom testemunho para a pessoa que está ao seu lado, você se torna uma pedra de tropeço e fala para ela, cara, não é bem assim não, o pastor falou isso aí, faz o que tu quiser, cara, tu é livre, teu coração. Olha o que o Luiz Hermínio falou lá, estou usando o Luiz Hermínio, meu Deus, não sei nem porquê, mas olha o que o Luiz Hermínio falou lá no vídeo, olha como que é a igreja dele. Enfim, preste atenção, irmãos, nem seja enganado e nem seja usado para enganar ninguém. E às vezes é até bom esse grande barulho, sabe por quê? Porque quem está sobre a rocha continua inabalável, e quem está sobre a areia afunda. Para poder a gente saber, levanta logo o cara, agora bora apruma a vida aí, vamos consertar. Então Jesus está falando sobre os falsos profetas. Do versículo 17 ao 20, ele traz mais um tema. Ele está falando sobre frutos e frutificação. Ele está dizendo assim, pelos frutos você conhece a árvore. Está falando sobre atitudes, está falando sobre aquilo que as pessoas geram a partir do Espírito ou a partir da carne, não necessariamente sobre a obra ministerial que eu faço. Porque quando ele fala sobre isso, sobre a frutificação, em João capítulo 15, 16, diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, eu vou-lo conceda. Jesus está falando na vida cristã sobre a importância de você frutificar. Mas a gente só frutifica a partir da árvore que nós somos. Se você é amargo, você deve estar produzindo muito jiló. Tem uma menina que a gente conhece, o nome dela é Mara. O nome Mara significa amargo. Rapaz, o nome é identidade. Eu acho que eu vou ter que pregar sobre isso aqui um dia. Eu prego bastante sobre isso fora. Vou pregar sobre nomes aqui. E o nome dessa menina é Mara. Então toda hora que ela ouve aquele nome, aquilo reforça a identidade dela. Mara, amarga. Ou amarguinha, vem cá. Marinha, vem cá. Olha que interessante. É que aquela menina é uma menina mais cabisbaixa. Não sei como ela está hoje, se ela foi curada, mas ela é mais introvertida. Mas não é só uma timidez, é uma insegurança, é um medo, é uma rejeição que leva a uma depressão. O que uma pessoa amarga vai gerar? Ela vai gerar amargura. Quando as pessoas chegarem do lado dela, ela só vai ter amargura, ela só vai falar coisa ruim, ela não fala um testemunho, ela não fala o que está bom, você não vê soluções, você só vê crítica, amargura, porque o governo está assim, porque a Dilma não deveria ter saído, fora Temer não, nunca mais volta, enfim, é uma bagunça. Sabe o que significa isso?
que a gente precisa pedir para Deus enraizar em nós a sua palavra. Enraize em você a palavra de Deus. Eu tenho um testemunho que eu conto em algumas, é um tema específico, mas me lembrei agora. Quando eu era menor, eu fui para a escola, nunca chamei palavrão, minha mãe nunca me ensinou, nunca vi sair um palavrão da boca dela, pelo menos depois que eu estava junto, depois eu não sei, nunca chamou. Minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher santa, e olha só, nunca me ensinou a chamar palavrão, então nunca sabia chamar palavrão. Mas os meninos na escola, quando eu era pequeno, eu lembro, ia no caminho, morava no Feitosa, Paulo sabe ali a região, e os meninos chamavam palavrão comigo, e um dia eu falei assim: Deus, que eles não chamam palavrão, porque se chamar eu vou chamar. Minha mãe me ensinava a ler a Bíblia direto, às vezes me forçava, mas eu estou onde eu estou, porque eu aprendi por aqui. Vai ler Salmo, depois que lia Salmos, agora diga o que você entendeu, fala para mim, e se não falasse direito, vai ler de novo para entender direito, tira a lição. Às vezes era chato, mas eu estou onde eu estou, porque eu estou aqui, a palavra entrou em mim. Então a palavra foi entrando, e nesse dia que eu cheguei na escola, que o menino falou assim, ele olhou para mim e eu falei: Deus, não deixa de chamar palavrão, porque eu vou escolher o pior palavrão que eu sei do mundo, e vou chamar com ele também, vou repetir. Rapaz, ele olhou para mim e ele falou: ei, seu... Eu falei: eu já falei para o senhor, então eu vou falar agora para ele. E você, seu filho do Espírito Santo? Filho do Espírito Santo? Meu irmão, não queria falar filho do Espírito Santo não. Você sabe de quem que eu queria dizer que ele era filho. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando a palavra de Deus está dentro de você, você tenta pecar e você não consegue, porque ela é o escudo em você, ela é a fonte que faz brotar o que é bom. Então alguém que está no projeto Eu Amo a Palavra de Deus, aprendendo a ter devocional, aprendendo a ter vida com Deus, vou dizer para você, você vai parar de chamar palavrão, você vai parar de fazer besteira, porque onde a palavra entra, ela transforma. Então o ponto aqui é entender que Deus está nos chamando para frutificar frutos que permaneçam, e só permanece o que é eterno, isso é, só permanece o que vem dele. Então cuidado para você não estar frutificando amargura, dissensão, ciúmes, inveja, inimizade, retrocesso. Você precisa frutificar, mas em Deus. E o último ponto que eu tenho está do 21 ao 23, que fala sobre o relacionamento com Deus. É a última abordagem que Jesus traz nesse texto, nessa mensagem dele. Do 21 ao 23, ele está falando com o povo, dizendo o seguinte: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o meu reino. Pois alguns que dizem Senhor, eles estão perto de mim com seus lábios, mas eles estão longe de mim no seu coração. Lucas 6,46 diz o seguinte: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Que benefício tem dizer que Jesus é o meu Senhor, mas eu não o obedeço? Que Jesus é o meu Senhor, mas eu não tenho relacionamento com Ele? Ele diz: no último dia, esses vão chegar diante dele, mas em teu nome eu curei. Nem todo mundo que cura é de Deus. Ah, mas em teu nome eu fiz uns milagres cabulosos. Nem todo mundo que faz milagres cabulosos é de Deus. Aquele que é de Deus é aquele que ouve e pratica e obedece o que o Senhor está falando. Quando os discípulos trouxeram a mãe e os irmãos de Jesus: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Preste atenção, era uma lição aquilo. Ele não estava renegando ninguém, ele estava dizendo: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo que não é o tanto que você faz, não são as obras miraculosas, é quando você vive depois que você deixa o microfone na igreja, é como você se comporta depois que você sai daquelas portas, quando você não está num GC, quando você não está num culto, quando você não tem a responsabilidade, é como você se porta. E ele está dizendo, e não adianta depois dizer: não, Senhor, mas lembra que eu ia direto no culto, cara, eu sempre estava no culto. Ele está dizendo: nem todo mundo que está no culto tem parte comigo, porque religião Jesus veio quebrar, Ele veio aniquilar. O que é religião? É a tentativa do homem de alcançar Deus pelas obras. Então eu faço para ter, eu faço para alcançar. Ele está dizendo: eu quero relacionamento com você. Mas como assim o Senhor não quer que eu faça? Não, eu quero relacionamento com você, porque Ele não vai levar ninguém para a casa dele
na eternidade que não tenha relacionamento com Ele. E relacionamento começa com a palavra, sim. Relacionamento começa reconhecendo quem Ele é. Se Ele é Senhor, Ele é Senhor. Então se submeta ao que Ele fala. Aprenda a calar muitas vezes a voz do seu coração diante do que Ele está falando para você. Cuidado inclusive com as expressões que muitos de nós usamos dizendo: rapaz, Deus pediu isso, mas só se vier um anjo pintado de ouro com uma espada. Precisa disso? Se Ele falar, meu irmão, faça. Porque aqueles que têm parte comigo, diz o Senhor, são aqueles que ouvem e obedecem. Aí Ele diz: em tudo isso que vocês acabaram de ouvir, que é o contexto de Mateus 7, é o contexto que Ele está dizendo, 2020, ou a década de 2020, vai ser de fato maravilhosa e abençoada para você, se você observar esses pontos. E se observar esses pontos, ou parte deles, você sabe que você está construindo a sua casa sobre a rocha. A importância, meus irmãos, alguns aqui já não têm mais 7 anos de idade, nem 17, nem 20. Depois que passa dos 25, a gente já começa a olhar para trás e dizer assim: rapaz, parece que tem uma corda ali me puxando para trás, não quer deixar avançar, vai perdendo a força, já não joga como jogava antes, né? Você podia ser um ótimo jogador. Hoje, meu irmão, eu nem vejo você no campo jogando com o pessoal. Pode ir lá jogar com eles, para ver se você era bom mesmo. Mas enfim, a gente vai perdendo a força, a gente vai perdendo o vigor, a idade vai chegando. Cuidado, Sara, cuidado, queridos, deixa eu explicar para você. Cuidado, para você não construir e no final de tudo olhar para trás e dizer: seu Francisco, meu avô, tá? Seu Francisco, e agora? O que é que vai ser da minha vida? Perdi tudo que eu construí. Aí você olha no relógio e fala: meu Deus, o relógio estava indo para frente, agora ele está indo regressivo, 80, 79. Qual é o seu fundamento? E onde está o seu fundamento? Baixe sua cabeça, eu quero orar com você por um minuto. A gente vai terminar ceando ao Senhor, mas é um momento só que eu quero que você, só aquela coisa. Eu quero que você baixe sua cabeça nesse momento e que você peça ao Senhor para sondar o seu coração. Estamos ainda começando o ano, algumas pessoas estão voltando agora, e o Senhor está dizendo: esse é um ano de construção. Algumas coisas talvez você já começou perdendo nesse ano, outras coisas você começou ganhando, mas pergunta para Ele: Senhor, o que o Senhor tem de fato para mim? Pai, eu quero ser semelhante a Ti, eu quero ter um relacionamento contigo. As palavras que o Senhor um dia trouxe sobre mim, eu creio que são palavras verdadeiras. Senhor, eu não quero perder nenhuma delas. Eu não quero que o Senhor tenha que tirar da minha mão e passar para outro, porque eu não estou sendo fiel. Senhor, aquilo que o Senhor está colocando na minha mão, eu não quero ser negligente, eu quero frutificar, eu quero ter a atitude que Jesus teria em cada ambiente. Oh Deus, não me deixe ouvir a Tua palavra e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Baixe sua cabeça e converse com Deus nesse momento. Que está sentado sobre o trono.